Olá, o Lugar da Fala traz hoje um convidado especial, o senador Oriovisto Guimarães. Empresário com 75 anos, ele é um dos fundadores de um dos maiores grupos de educação informática do país. Estreou na política há 3 anos, quando foi eleito o senador mais votado pelo Paraná, com quase 3 milhões de votos. Hoje é um dos principais interlocutores do ministro Paulo Guedes, além de compor, de fazer parte das principais comissões permanentes do Senado. A CCJ, a Comissão de Assuntos Econômicos, é a que discute a reforma tributária. Eu saúdo os outros integrantes da bancada, jornalista Raquel Rodrigues. Boa tarde, Carla. Boa tarde, senador. Boa tarde, Cláudio Osh. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador. Tive o prazer de entrevistá-lo quando era candidato aqui em Londrina. E eu me lembro muito que o senhor dizia que tinha muita vontade de entrar no Senado e fazer as coisas bem diferentes. Bom, não vai faltar oportunidade. Esse ano, há poucas semanas, nós tivemos mais uma troca de ministro da Saúde e esta semana, troca de outros ministros, inclusive o comando das Forças Armadas. O que se percebe, o que se comenta muito, é que o presidente está seguindo um caminho cada vez mais abraçado ao Exército, à Aeronáutica e às Forças Armadas, e numa tentativa de espantar um pouquinho a democracia. É essa a percepção que vocês têm no Senado, senador? Bom, primeiro, boa tarde a vocês. Uma saudação aí, saudades da campanha, como foi bom estar em Londrina, andar pelo Paraná inteiro, né? Cumprimento você, a Carla e a Raquel. Deixe-me te dizer, há hoje uma discussão, uma suspeita que se levantou, que a troca do ministro da Defesa e a consequente troca também do ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica significaria uma tentativa do presidente Jair Bolsonaro ter um apoio mais expressivo para suas atitudes políticas. Não é? Por isso, ele mandou para lá um homem da sua inteira confiança, que é o general Braga Neto, que estava antes no governo com ele na Casa Civil. Não é? Veja, eu acho que essa leitura é correta. Realmente, o presidente Bolsonaro, quando não está satisfeito com alguém, ele troca. Ele exige realmente que os seus ministros o sigam cegamente. O ministério que mais ilustrou isso foi o Ministério da Saúde. Mas é um exemplo. Ele trocou 3 vezes os ministros, basicamente porque os ministros anteriores eram médicos e, como médicos que eram, não aceitavam receber ordens que contrariavam a sua formação médica. Até que ele teve o Pazuello, que não era médico, e que adotou o lema simples assim, um manda e o outro obedece. Bom, quando o ministro da Defesa deixou o cargo, ele fez uma carta muito clara, onde ele dizia que ele preservou as Forças Armadas e que as Forças Armadas brasileiras são uma instituição do Estado e não do governo, não de um governante. Não é? Bolsonaro costumava dizer o meu exército. Alguém já disse que mesmo o Duque de Caxias, se saísse da cova e voltasse aos nossos dias, não poderia chamar o exército de exército dele. O exército é um exército nosso, de todos os brasileiros. Ele não tem um dono, ele não é intuito persona. Não é? Muito bem. A bronca do Bolsonaro com o ex-ministro da Defesa estava exatamente nesse fato. Ele queria um maior apoio às posições políticas que ele toma. Não é? Ocorre que os ministros militares, de um modo geral, têm uma formação muito clara. E desde 1988, as Forças Armadas adotaram uma postura, uma linha divisória muito clara, que política não entra em quartel.
não é? Política não deve entrar em quartel, porque quando a política entra no quartel, a hierarquia acaba, a confusão se instala, e o próprio general Mourão, que é o vice-presidente, já disse isso com todas as letras, que política não deve entrar em quartel. Então, eu estou muito confiante na formação muito boa dos nossos militares. Eu acho que esses saudosistas de 64 são anacrônicos, estão defasados no tempo. Fazem 57 anos, o mundo era completamente diferente, havia uma bipolaridade no mundo, havia a cortina de ferro, havia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, havia uma Guerra Fria, havia uma tensão internacional. A prova disso é que esses movimentos, como o de 64, aconteceram em toda a América Latina, não é? Isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu no Chile, aconteceu em vários outros países da América Latina, que demonstra claramente que era muito mais fruto de uma questão internacional própria do ano de 1964, que hoje não faz mais nenhum sentido. A União Soviética acabou e tentar voltar a 64 é, no mínimo, muito estranho, não é? Senador, eu quero aproveitar até essa colocação que o senhor fez, aliás, duas, né? O senhor disse primeiro assim, o Bolsonaro não estava satisfeito. A impressão que a gente tem é que ele não está satisfeito com nada, que não existe exatamente um direcionamento e que ele tem esse problema, que até o senhor colocou muito bem, da questão de subordinação. Ele gosta de mandar e que os outros obedeçam e não tenham ideias próprias. Eu queria saber essa ressonância no Senado. Como é que vocês estão vendo essa opinião que o senhor tem de que é uma situação totalmente obtusa, que não tem nenhum sentido? Ela é compartilhada no Senado? Como é que eles estão vendo, os outros senadores, essa situação? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente já viu várias movimentações, inclusive do Lira, fazendo uma ameaça, né? Ele fez uma ameaça direta, olha, ou conserta isso, ou não sei como é que o que nós podemos fazer. Ficou uma coisa assim, você vai sentir o peso da nossa mão, né? Porque está todo mundo sofrendo com a economia e tudo mais. E ele era um aliado do Alckmin, né? Então, como é que o senhor está sentindo todo esse clima e, inclusive, o apoio a ele? Na Câmara são 513 deputados, no Senado são 81 senadores. Evidentemente que tanto na Câmara como no Senado existem aqueles senadores que são aliados ao Bolsonaro, que acreditam no Bolsonaro, que apoiam o Bolsonaro por convicção. Existem outros que apoiam por conveniência, porque comercializam esse apoio político, são mercadores de apoio político, que é o caso do Centrão, eles trocam apoio por emendas. E existem aqueles que são de oposição, para os quais tudo que esse governo fizer está errado. E existem aqueles que, como eu, são independentes. Eu e mais pelo menos 20 senadores não queremos nenhuma emenda do governo, não estamos lá para isso. Não estamos lá para fazer oposição ao Bolsonaro, pelo contrário, tudo que ele propôs, que a gente achar que é bom para o Brasil, nós vamos votar a favor. Mas tudo que ele propor e que a gente achar que é ruim para o Brasil, nós vamos nos opor, votar contra e fazer discurso contra. Isso é a posição do meu partido, do Podemos, que, aliás, estão os 3 senadores do Paraná, eu, o Álvaro Dias e o Flávio Arnes. E nós nos entendemos muito bem nesse aspecto nacional. Inúmeras vezes eu votei e defendi medidas propostas pelo presidente Bolsonaro, inúmeras. Por exemplo, a PEC emergencial, eu votei a favor, discursei a favor, apoiei claramente, que era uma PEC importante, e tantas outras coisas apoiei. E tantas outras me oponho ferrenhamente. Por exemplo, acho que a gestão do governo Bolsonaro relativamente à pandemia foi a pior possível. Bolsonaro cometeu um engano no início da pandemia, cometeu um erro, não só ele cometeu, o Boris Johnson na Inglaterra também cometeu, o Donald Trump nos Estados Unidos também cometeu, outros primeiros ministros ou presidentes também cometeram, dizendo que a pandemia era só uma gripezinha, não era nada, que não podia parar a economia e assim por diante.
Os outros todos voltaram atrás, até o Trump, o Boris Johnson, todos voltaram atrás. O Bolsonaro continua um ano depois persistindo nesse erro. Por isso ele trocou o Mandetta, por isso ele trocou depois o Taik, não é? E, finalmente, quando ele trocou o Pazuello, não é que ele não gostava do Pazuello. Aí já foi o novo presidente da Câmara e o novo presidente do Senado que, ouvindo a população, deram um ultimato para ele. É preciso trocar o Pazuello, é preciso colocar um médico, é preciso colocar especialistas em saúde e não militares. É aquela história, não é? Cada macaco no seu galho. Senador, posso fazer uma pergunta? Desculpa, dentro desse contexto. Não houve uma certa demora do Poder Legislativo como um todo, o Congresso, por assim dizer, se manifestar? Porque o Pazuello ficou mais de um ano, bem mais de um ano. E não demorou muito, não foi preciso a questão do Lula destravar, né? Ou melhor, travar o processo no STF, e a questão da carta dos empresários e dos banqueiros para haver uma certa movimentação? Olha, cara, eu acho que as coisas na política são mais ou menos quando você põe a água para esquentar. Ela vai esquentando, ela fica a 20 graus, 30 graus, 40, 50, mas ela só se transforma em vapor, ela só muda de qualidade quando atinge os 100 graus. Eu acho que o Senado, principalmente, é composto por pessoas já de mais idade que negociam, porque a gente sabe o problema que é para a nação, os problemas que a gente pode criar, uma posição dura, numa posição de não vai nem para lá nem para cá. Quer dizer, a tendência, de um modo geral, no Senado é a negociação. Mas a coisa chegou num ponto que não dava mais. Então, demorou sim, eu concordo com você, mas chegou nesse ponto. E aí, então, foi que surgiu, por imposição do Congresso, caiu o Pazuello e entrou agora um médico, né, o Marcelo Queiroga, que agora esse Marcelo já pode falar que é para usar máscara, esse Marcelo já pode falar que não é para fazer aglomeração. Mas veja, isso devia ter sido dito há um ano atrás, né, em março do ano passado. É um absurdo. Mas por que não foi dito? Porque o líder maior da nação não usava máscara, provocava aglomerações, dizia que não era coveiro, dizia que todo mundo era marica. Quando morreu aquele cidadão que estava fazendo o teste da Coronavac em São Paulo, ele falou, mais uma que o Bolsonaro ganha. Isso é motivo para a queda do presidente, na sua opinião? O senhor acha que existe alguma possibilidade disso? De queda do presidente? Do próprio Congresso. Agora a oposição ela já se movimenta mais na Câmara, né? Aliás, na Câmara, para pedir o impeachment justamente baseado nesses fatos, um dos motivos, fora a lentidão na vacina, etc. Carla, existem 60 pedidos de impeachment para o Bolsonaro. Esse processo começa na Câmara, se passar pela Câmara, vai para o Senado e assim por diante. Mas eu quero te dizer o seguinte, é voz corrente no Senado e na Câmara, ninguém quer falar em impeachment. Nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado vai colocar isso em votação. O Brasil não aguenta mais impeachment. Nós já tivemos muito impeachment. Chega. O que nós queremos é que o governo acerte o rumo, acerte o passo. Nós precisamos ter uma condução correta na questão da Covid. A condução do governo na economia não é ruim. Eu, particularmente, gosto do Paulo Guedes. Não é? De vez em quando. Olha, se o Bolsonaro tivesse feito na saúde o que ele fez na economia, nós estaríamos todos aqui batendo palma para ele. O que ele fez na economia? Ele Senador, fez o quê? Pois não, diga. O senhor falou não aguenta mais um impeachment. E quanto tempo a gente vai aguentar essa situação? Sem uma situação econômica minimamente estável, sem vacina, sem direcionamento. A gente aguenta isso também? Mas veja você o seguinte, claro que ninguém aguenta mais, Raquel. Mas o que vai acontecer se nós entrarmos num processo de impeachment? O Brasil vai parar. E aí é que nenhuma dessas coisas que você está falando serão resolvidas. Você sabe quanto tempo demora um processo de impeachment? Todos os requisitos legais que tem que acontecer. E aí, para o Executivo, para o Legislativo, aí nós vamos ter um verdadeiro inferno. É muito pior para o país, para as pessoas. A coisa pode ficar pior do que está. Não está bem, eu concordo com você.
Mas se nós iniciarmos um processo de impeachment agora, vai piorar ainda mais. Então, senador, diga. É uma dúvida, por exemplo. A gente está falando um pouquinho dessas mudanças que aconteceram. Mas, veja, eu lembro que há algumas décadas, quando eu estava no Exército, dizia-se lá, antiguidade é posto. Né? Nesse momento, o presidente ele atropelou a antiguidade dentro do Exército e ele nomeou, né, para o comando do Ministério da Defesa um general que não tinha outros na frente dele. Esse é um ponto. Outra coisa, o senhor acabou de dizer, por exemplo, que ele colocou o Queiroga. Beleza, o Queiroga foi lá, começou a dizer o seguinte: temos que usar máscara, temos que ter o distanciamento. Alguns dias depois da nomeação do Queiroga, vai novamente o presidente, né, e diz o seguinte: tratamento precoce, não pode não pode fechar nada. Quer dizer, é uma incoerência atrás de outra. Como é que a gente vai aguentar um presidente que muda de opinião o tempo todo e tumultua a direção que o país deveria estar tomando? Olha, eu entendo a sua inquietação e entendo todo mundo que está desesperado, querendo que as coisas fossem diferentes. Infelizmente, não é. Foi esse o presidente que o povo brasileiro elegeu. Foi esse o presidente que o povo brasileiro elegeu. É esse o presidente que nós temos. Aos poucos, parece que ele está enxergando alguma coisa. Não é? O que ele parece que ele está enxergando? Ele já cedeu e cedeu muito no Ministério da Saúde. Ele já tirou o ministro, o chanceler das Relações Exteriores, que era um discípulo do Olavo de Carvalho, uma coisa horrorosa, que foi no Senado, foi massacrado pelos senadores, né? E teve um abaixo-assinado de 300 diplomatas pedindo que ele saísse. Colocou um outro lá que me parece, embora não seja um diplomata famoso, mas não é um discípulo do Olavo de Carvalho. Só isso já me deixa bem mais aliviado. Né? Então, veja o que acontece. Observe o governo Bolsonaro desde o início. Quando alguém discorda dele, ele manda embora. Essa é uma das razões pela qual ele demitiu o Sérgio Moro, que não concordou com ele, demitiu o ministro da Defesa, porque não concordou com ele, demitiu os 3 ministros militares, porque não concordaram com ele, demitiu o presidente do Banco do Brasil, porque ele queria interferir até na publicidade do Banco do Brasil, demitiu o presidente da Petrobras, porque o presidente da Petrobras queria manter as leis de mercado e ele queria que abaixasse na marra o preço do combustível para poder atender os caminhoneiros. Então, aí eu já te citei 7 que foram embora. Eu podia citar mais o Salim Matar, que era da desestatização, tem outros. Esses são as boas pessoas, ótimas pessoas, que saíram porque discordaram do presidente. Agora, tem outro tipo de pessoa que está saindo. Por exemplo, saiu o Pazuello, do Ministério da Saúde. Não porque o Bolsonaro queria que ele saísse. O Bolsonaro só tem elogios para o Pazuello. Saiu porque foi uma imposição do Congresso. Saiu o ministro das Relações Exteriores. Não porque o Bolsonaro quisesse que ele saísse. Saiu porque foi uma imposição do Congresso. Pode crer que daqui a pouco o ministro do Meio Ambiente sai. E também não vai sair porque o Bolsonaro quer que ele saia, mas por imposição do próprio mercado, do próprio agronegócio. A imagem do Brasil lá fora está horrorosa nessa questão do meio ambiente. E isso está prejudicando as nossas exportações. Então, os representantes todos do agronegócio estão reclamando e reclamando muito. Uma hora o Bolsonaro vai ter que ouvir. Então, aos poucos, estamos fazendo o que é possível fazer. A questão maior agora é conseguir vacina. Isso é a prioridade básica. Estamos todos tentando conseguir vacina. E, nesse sentido, o Senado fez uma lei que foi o que permitiu ele assinar com as 2 vacinas americanas, tanto a da Janssen como a outra, me lembre o nome da outra, por favor, a Pfizer, não é? O Butantan está saindo com uma nova vacina. Esse mês nós já vamos ter 30 milhões de doses. Aos poucos isso está sendo resolvido. E o ano que vem já temos eleição presidencial de novo, né? Então eu acho que o jeito é esperar até lá. Às vezes eu sinto que parece um ato de conformismo, o senhor passando assim,
a gente está fazendo as coisas. Eu entendo quando o senhor coloca que, em dado momento, a gente precisa ter um certo equilíbrio e uma visão realista das coisas. Não adianta ficar flanando, né? Mas, por outro lado, também, será que também não tem uma atitude muito cômoda? Vamos esperar, vai acontecer, as vacinas vão chegar. Então, até essa conta da vacina, que eu acho que é a angústia de muita gente, né? Vai chegar quando? Vamos ter mais um ano inutilizado, a economia é destruída, né? E aí vem aquela pressão, né? Precisa fechar, porque o hospital não está aguentando, não está suportando. Mas fecha, as pessoas também estão morrendo de fome, estão sem trabalho, esperando um auxílio. Enfim, o senhor não acha que às vezes esse tom também acaba sendo preocupante? Veja, Raquel, de novo, a linha que separa a cooperação da cumplicidade é uma linha muito tênue e que, às vezes, você pode confundir uma coisa com a outra. A decisão entre cooperar e enfrentar e partir para a cisão é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Isso acontece até nas nossas relações familiares. Quantas vezes você... E nas nossas relações comerciais. Quantas vezes você tem que engolir sapo numa relação a dois, por exemplo, antes dela terminar? Ninguém termina na primeira briguinha, não é? Você tenta recuperar, você tenta conversar, você tenta acertar. É uma atitude construtiva. Mas é claro que chega uma hora, que só Deus sabe que hora é essa, que aí a coisa se torna inviável, a coisa se desencadeia, se torna maior. Eu diria que esse momento ainda não chegou. Claro que tem muita gente lá no Senado e na Câmara pensando de forma, inclusive, muito mais radical do que você, que queria amanhã fazer o impeachment do Bolsonaro. Tem deputados que dão entrevista, etc. e tal. Mas eu estou dizendo, nem é a minha opinião, eu estou dizendo o que eu sinto na maioria dos parlamentares. A maioria não quer isso. A maioria não quer, tanto que não faz, porque se a maioria quisesse, já estaria feito. O senhor acredita na possibilidade de golpe desses rompantes autoritários do presidente? Eu não acredito em golpe. Olha, isso é tão demodê, né? As pessoas parecem que pararam no tempo. A última vez que teve golpe no Brasil, fazem 57 anos. Cara, se você pensar um pouquinho mais para frente, se ao invés de 57 você colocar mais 23 anos, você vai ter Hitler comandando a Alemanha. Isso já é história. Até hoje tem gente na Alemanha que é partidária do Hitler. Até hoje tem nazistas na Alemanha, embora seja proibido por lei. Tem saudosistas ainda disso. Mas são pessoas demodê, são pessoas anacrônicas. Tem alguém mais demodê, mais antigo que o presidente? Pois é, mas para fazer um golpe não basta um. Ele precisa ter o apoio de muitos. Ele até tem muitos civis que lançam movimentos na internet. Vocês todos já devem ter recebido isso. No dia 31 de março, vamos aglomerar 5 milhões na porta dos quartéis e pedir um golpe de Estado com o Bolsonaro na liderança. Eu recebi isso no meu WhatsApp. Tem gente pensando assim. Ridículos. Esses dias atrás, até eu recebi uma mensagem, não, temos que colocar os militares no poder. Né? Temos que colocar os militares no poder. Só que se você pega a lista, por exemplo, de ocupantes do governo, hoje nós temos em torno de 4 mil militares ocupando cargos no governo. Quer dizer, na verdade, deveria ser o inverso, né? Colocar civis no governo, né? Porque militares já tem aos montes. Né? Olha, a formação anterior da pessoa, eu até, olha, te juro, eu quando deixei as minhas empresas lá no Grupo Positivo, eu não sou mais empresário faz tempo, eu me aposentei e daí me dediquei à política. Eu quando olhava o currículo, se o cidadão tinha sido militar ou se era civil, isso para mim não fazia diferença. Queria saber se ele era capaz de desempenhar a função para o qual eu estava contratando. Então, eu até vejo, na maioria dos militares, pessoas altamente disciplinadas, pessoas bem formadas, com bons hábitos, honestas. Eles têm características
muito boas. Agora, precisa saber se essas características se enquadram nas funções que lhes foram designadas. Não é? Eu não tenho nada contra militar no governo. Pode contratar quantos militares quiser, desde que eles desempenhem bem, desde que o regime continue sendo democracia, desde que a cada 4 anos a gente renove o Congresso e o presidente da República, ou renove o mandato, se quisermos, por mim, tudo bem. Aliás, esse é outro problema, que eu aproveito essa live para sempre dizer isso. Se nós queremos mudar esse país, não adianta pensar que elegendo um homem, um presidente, um salvador da pátria, que o Brasil vai mudar. Não vai. Quantas vezes nós vamos ter que repetir esse erro? Já fizemos isso com Lula, já fizemos isso com Dilma, já fizemos isso com Collor, já fizemos isso agora com Bolsonaro. Não adianta. Para mudar o Brasil, tem que mudar o parlamento inteiro. Por exemplo, vocês querem que mude alguma coisa lá no Supremo. Sabe por que o Senado não faz nada contra o Supremo? Porque a maioria está com o rabo preso com um processo lá que não anda. Então, se não mudar os senadores, se não mudar os deputados, se não fizer uma reforma política nesse país, nós vamos ficar errando. De vez em quando nós vamos para a extrema esquerda, de vez em quando nós vamos para a extrema direita e não saímos do lugar. Sabe? O que nós precisamos hoje? De gente que tenha cultura, que tenha história, que tenha bom senso, que seja honesto, que pense nos problemas presentes e que tenha alguma visão de futuro para organizar esse país, fazendo reforma tributária, fazendo reforma da nossa educação, fazendo reforma do nosso sistema judiciário. Nós temos tanta coisa para reformar e que não é difícil de reformar. E por que não é feito? Por exemplo, por que não acaba o foro privilegiado? Vejam isso, prestem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Isso é muito mais grave do que o Bolsonaro, porque isso é sistêmico, isso vai atravessar o governo. Então, veja o seguinte, nós aprovamos no Senado o fim do foro privilegiado. O que significa se acabar o fim do foro privilegiado? Primeiro, limpa a política. Por que limpa? Porque se eu roubar alguma coisa, se eu cometer alguma falcatrua, um juiz de primeira instância me manda prender. Ou melhor, ele não consegue me prender, ele não consegue prender nenhum cidadão brasileiro. Mas eu vou ser condenado. Aí, se eu for condenado em segunda instância, tem a lei da ficha limpa, eu sou obrigado a sair da política. E isso acontece em menos de um ano. Se hoje, com o foro privilegiado, o meu processo iria para o Supremo e fica lá 10 anos e eles não julgam, então a política continua como está. O Supremo tem um protagonismo que tem, faz e desfaz. Sabe por quê? Porque ele tem todos esses que têm processo na mão. Então, se você acabasse com o foro privilegiado, você limparia a política e acabaria com o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Não acaba. Por que não acaba? O Senado já aprovou. Porque a Câmara não vota, não aprova. Está lá fazem 3 anos e não aprova. Prisão em segunda instância. Por que não tem prisão em segunda instância? Eu fiz uma PEC para isso. Não aprovam, não votam. E por que não votam? Porque querem privilégios. E isso é problema do Bolsonaro? Não. Isso é problema dos parlamentares que nós elegemos. A maioria política profissional que está lá para manter os seus privilégios. E daí o presidente, você elege um cara super bacana, vai ter que negociar com o parlamento, vai ter que dar emenda, vai ter que distribuir cargo. Percebe que uma coisa é mais complexa do que só pensar no presidente? A gente quer uma solução mágica. A gente quer chegar lá, não, você está muito conciliador, vamos quebrar tudo e mudar tudo do dia para a noite. Besteira, conversa de criança. As coisas não mudam assim. As mudanças reais são difíceis. São difíceis. O povo tem que se conscientizar. Democracia é assim mesmo. Democracia é como criança. Criança aprende a andar caindo um monte de tombo. O povo brasileiro está votando desde 1988 e está caindo um monte de tombo. Uma hora vai aprender que tem que limpar parlamento, que tem que limpar um monte de coisa. Nos governos estaduais, em tudo. Tá? A coisa é mais complicada do que parece. Não tem solução mágica. E vai demorar para resolver. Senador, mudando então para um assunto mais complexo, para a economia. Como que está a negociação do orçamento? Já se chegou a um consenso com o Centrão por conta de auxílio emergencial, teto de gasto, possibilidade de impeachment se rompeu o antigo teto de gasto? O senhor poderia dar um cenário, um panorama para a gente de como está, já que o Paulo Guedes é segundo
os economistas e o setor produtivo, uma das raras exceções do governo. Como que está a relação Congresso, o Ministério? Então, deixa eu te dizer, de novo, a política é muito mais complicada do que a economia. A economia é muito mais simples. O que aconteceu com o orçamento? O orçamento, o executivo mandou o ano passado. Mandou em julho e agosto do ano passado. Ele começava por onde? Pela Câmara dos Deputados, 513 deputados. E aí você vai sentir a interferência da política. Como é que o político tradicional faz política? Ele é deputado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, até se aposentar como deputado. Ele vai se reeleger. Para se reeleger, ele quer o quê? Ele quer levar verbas para a cidade dele. Quer levar verba, quer dinheiro. Não quer dinheiro para pôr no bolso dele, não. Ele quer dinheiro para fazer uma ponte, para fazer uma estrada, para levar para o prefeito, para depois o prefeito apoiá-lo na sua nova candidatura. E assim é que se faz a política no nosso país. O orçamento foi para lá, formou-se a comissão do orçamento, começaram a analisar. E aí fica os interesses desse mar de partidos, que é outra coisa horrorosa que nós temos no nosso país. Na minha cabeça, devia ter 3 partidos no máximo, tem 300. Tá? Todo mundo quer verba e começam as negociações. Eu quero uma verba aqui, eu quero outra verba ali, eu quero outra verba lá. E não aprovavam o orçamento nunca. Nós já estávamos agora em março. O governo estava funcionando, podendo gastar o que tinha gasto no ano anterior, corrigido pela inflação, um negócio muito complicado. E a coisa ia parar. Meu telefone resolveu falar sozinho aqui. Mas, enfim, a coisa ia parar. Fizeram um acordão de bastidores e o Guedes foi passado para trás. O Paulo Guedes não entrou nisso. Os parlamentares, inclusive o senador que foi o relator disso, que é o... já lembro o nome dele. Bom, o relator se juntou com deputados e tal, negociaram. Só o relator tinha 29 bilhões de emendas. Só que tem um teto. Para não quebrar esse teto, o que eles fizeram? Tiraram o dinheiro do IBGE, por exemplo. Nós não vamos ter agora, esse ano, não vai ter censo. O Brasil vai continuar no escuro. Devia ter 5 bi para o IBGE, deram 70 milhões. Calcularam a Previdência com um salário mínimo defasado. O salário mínimo hoje já é maior do que aqueles que calcularam. Enfim, foram fazendo essas maracutaias todas. Deu um furo de mais de 30 bilhões, que agora o Guedes teria que cortar gastos de despesas discricionárias, que são pouquíssimas. Aquelas que ele pode mexer. Por exemplo, se ele cortar a verba do Instituto de Identificação, você vai querer tirar passaporte ou vai querer tirar carteira de identidade e não vai funcionar, porque não vai ter papel. Isso só para te dar um exemplo, mas tem várias outras coisas semelhantes a essa. Agora está esse impasse. Agora estão negociando com o relator. Parece que ele vai tirar 10 bilhões. Uma coisa absurda. Nós estamos com um mandato de segurança pronto. Só não entramos com esse mandato de segurança ainda. E veja, quem fez essa sacanagem foram parlamentares. Não foi nem o Bolsonaro, nem o Guedes. Foram parlamentares, deputados e senadores que fizeram isso. Agora, nós estamos com um mandato de segurança pronto para entrar no Supremo, porque eles se apropriaram, eles privatizaram o orçamento, jogaram nas verbas deles e tiraram das verbas aonde deveriam estar. É isso que está acontecendo. O Bolsonaro nisso aí não tem culpa nenhuma, o Guedes não tem culpa nenhuma. Talvez os negociadores políticos do Bolsonaro, que estavam lá na Casa Civil, etc. e tal, tenham alguma culpa no cartório, mas ele mesmo, acho que não está nem sabendo o que está acontecendo. É o preço que se paga pelo Centrão, né? Pelo apoio. Exatamente, esse é o ponto, Centrão, né? Viva o Centrão. Centrão que ele disse que jamais negociaria com ele. A velhinha de Taubaté acreditou, mas acho que foi só ela. Tem aquele ditado, né? Nunca diga nunca, né? Senador, eu vou encerrar a entrevista, a não ser que Cláudio e Raquel tenham mais uma última pergunta, porque, inclusive, eu acho que está bacana o tempo. Eu agradeço, em nome, né, do Cláudio e da Raquel, eles também vão falar, mas desde já, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade, né, de vir atender a gente aqui. Raquel? Obrigada, senador. Eu fiquei ainda mais preocupada agora. Mas agradeço muito. Quer dizer, não é nada que a gente não conheça, né?
Mas, ouvindo mais uma vez o senhor falando, né, a gente fica mais desesperado ainda, né, que o problema é sempre ruim e ele pode ser pior. Mas muito obrigada, mais uma vez, pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Lugar da Fala. Cláudio. Muito obrigado a vocês três, foi um prazer. Disponham sempre de mim. Tá? Obrigado, senador. E convocando todo mundo para se inscrever no canal, né? Compartilhar, que é muito importante, e agradecer a presença de todos, e principalmente do senador. Um abraço para todos para vocês. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau.